Olá, tudo bem? Este é o MC Repórter, um telejornal produzido pelos alunos de jornalismo da Universidade de Mogi das Cruzes. Confira os destaques dessa edição. Educação. Pesquisa realizada pela Unesco mostra Brasil em 8º lugar como o país com o maior número de analfabetos. Inovação. Empresários misturam paixão e criatividade para atrair clientes em comércios de Mogi das Cruzes. Criatividade. Você se lembra das lan houses e locadoras de vídeos? Veja de que maneira esses negócios ainda estão se mantendo em um mercado cada vez mais moderno. Acessibilidade. Ruas de Mogi das Cruzes apresentam problemas e a mobilidade para cadeirantes ainda é precária. Solidariedade. A Associação Maranatá oferece abrigo, alimentação e novas oportunidades a desabrigados de Mogi das Cruzes. Sustentabilidade. Saiba qual a importância da reciclagem e conheça uma empresa que faz a destinação sustentável dos resíduos de madeira. Minuto Profissional. No comentário de hoje, o professor Hércules Moreira fala sobre ideias corporativas. E tem também aquela informação ágil e objetiva com Giro News. É agora no MC Repórter. E a gente começa essa edição do MC Repórter falando sobre uma triste realidade. Segundo uma pesquisa realizada pela Unesco, o Brasil está em 8º lugar entre os países com maior número de analfabetos. Infelizmente, Pablo, é triste ver que nosso país ainda ocupa este tipo de lugar nesse ranking. Acompanhe os detalhes desse assunto na reportagem de Patrícia Barreto. Se você não estudou francês, provavelmente tentou ler, mas não conseguiu. E assim acontece com as pessoas analfabetas, ao pegarem um livro, jornal ou revista, como é o caso de Maria Dair e Maria Veronice, que saíram do sertão de Pernambuco há 31 anos e hoje moram em Jundiapeba. As irmãs tiveram dificuldade na infância para aprender a ler e escrever. Porque, tipo assim, lá no sítio, eu morava com a minha mãe e com meus irmãos. E tinha um meu irmão que era meio chatinho, ele queria ser o pai da gente, aí nós fugimos tudo dentro de casa. Uma pesquisa realizada pela Unesco mostra o Brasil em 8º lugar, como o país que mais tem analfabetos no mundo. São 14 milhões de brasileiros analfabetos. Uma realidade não muito diferente do Alto Tietê, Mogi das Cruzes e provavelmente alguém que você conheça. Tatiana do Amaral, coordenadora do curso de Pedagogia na Universidade de Mogi das Cruzes, fala sobre o analfabetismo. Uma pessoa está alfabetizada quando ela domina leitura e escrita, certo? A gente falando do domínio da cultura escrita, e essa pessoa é capaz, a partir desses instrumentos, de ler, entender, compreender textos cada vez mais complexos e se apropriar da produção cultural da nossa história enquanto seres humanos. Então, uma pessoa que é capaz de utilizar esse instrumento, leitura e escrita, para cada vez mais ter um pensamento mais complexo, um entendimento do mundo mais complexo, para além dessa leitura superficial. Em outras palavras, é dizer, não dá para eu reproduzir um modelo de alfabetização de uma criança de 6 anos com uma pessoa que já é adulta. Eu não tenho inveja de ninguém, eu só tenho inveja de quem sabe ler. Eu digo, Senhor, me perdoe se for pecado, meu pai. Bom, falando agora de boas notícias, empresários aqui da região estão usando cada vez mais a criatividade para prospectar seus negócios. É a união de paixão e inovação por parte desses empreendedores. Confira na reportagem de Randall Savino. Desde 2015, o Brasil enfrenta uma forte crise econômica que atinge clientes e comércios até hoje. Mas para alguns pequenos empreendedores de Mogi das Cruzes, será preciso muito mais do que uma crise para abalar sua fé nos negócios. Este é o caso de Danilo, dono de um comércio que combina uma livraria cristã com um restaurante e tem até salinha para oração. Ele contou para a nossa equipe como foi abrir o negócio em tempo de crise. Muitas pessoas me chamaram de louco, realmente muitas pessoas falaram não é o tempo certo. Eu acredito que a questão principal para mim foi o sonho. Eu saí da empresa que eu trabalhava e investi a rescisão toda nesse sonho, né? É claro que todo empreendimento tem suas dificuldades. Danilo também falou um pouco como é ser empreendedor em um tempo tão difícil para a economia. Olhando de fora, a gente vê empresas dando certo, as pessoas ganhando muito dinheiro, e a gente pensa que é fácil, que é relativamente fácil. Escolhe um segmento que a gente acha que vai dar dinheiro
Mas só quando a gente começa que a gente percebe que é muito difícil. Conversamos com o Henrique, que é dono do Expresso Hogwarts, food truck que mistura comida e magia, já que o trailer é todo inspirado na saga do bruxo Harry Potter, e tem direito até chapéu seletor e mapa do maroto. Ele falou da necessidade de fazer uma pesquisa de mercado para apresentar algo inovador e conquistar clientes. Quando eu fui pesquisando aqui em Mogi, na cidade de Mogi, eu vi que faltava alguma coisa, digamos, inovadora, assim, né? E com o tempo eu fui vendo que um food truck seria uma boa ideia. Seria uma ideia bacana e inovadora aqui para a cidade de Mogi. E achei legal a ideia, pesquisei bem e abri. Montei o food truck e até agora. Apesar do universo Harry Potter ser famoso há anos, o trailer está há poucos meses no mercado e a sua fama vem sendo construída como um passe de mágica, chamando a atenção pelo estilo. Henrique, fala pra gente quais são as pessoas que costumam frequentar seu food truck. Criança, jovens, adultos, idosos, sempre comparecem ao food truck. Algumas pessoas, mesmo não conhecendo o trailer, chamam a atenção. Mas assim, 95% do público seria as pessoas que realmente conhecem a saga. Vimos que em tempos de crise, é bom se reinventar para atrair clientes e se manter no mercado. Bom, chegou a minha hora de experimentar. Viveu o Expecto Patrono? E ainda falando sobre inovação e criatividade, você já utilizou uma lan house em algum momento? Ou já alugou um filme em locadora para assistir com a família? Pode parecer assunto do passado, mas esses dois tipos de negócios tentam sobreviver à forte concorrência tecnológica e moderna. E para isso, colocam em prática algumas estratégias para fidelizar seus clientes. Quer saber como? O Pablo Ariza mostra pra gente. Quem não se lembra de alugar um filme sexta-feira à noite na locadora? Ou até mesmo ir para a lan house para jogar, fazer trabalhos e ainda acessar a internet? Tudo isso acontecia há uns 10 anos atrás. E atualmente, como será que está? Então, já aluguei muito, hoje em dia já não alugo mais. Na verdade, meu pai alugava muito, então a gente assistia junto. Eu ia com ele alugar também, a gente escolhia e tal, era bem legal. As lan houses também tiveram mudanças nessas últimas décadas. 20,9% de brasileiros tinham acesso à internet. Atualmente, 58% estão conectados. Em entrevista ao MC Repórter, o proprietário Gerson Chaves da Lan House Café com Leite fala sobre como este ramo está atualmente. Hoje é uma média de 30 a 40 pessoas por dia, mas quando eu abri há 13 anos atrás, era 150 pessoas por dia. Graças a Deus eu ainda tenho os clientes fiéis. Um ou outro, só que o tipo de serviço hoje é um serviço rápido, não tem mais aquele acesso demorado de 1, 2 horas a pessoa navegando. É um acesso rápido que ele precisa imprimir um boleto, imprimir uma carta, alguma coisa assim, então é acesso de 10, 15 minutos, meia hora no máximo. Se eu não tivesse a parte de bomboniere, de lanchonete, eu já tinha fechado as portas. Há 13 anos atrás, quando eu abri aqui, assim, em questão de um ano, abriu umas 10 aqui no centro de Mogi, e todas elas fecharam. Do centro aqui de Mogi, só restou 3, eu e mais 2 aqui. No ramo das locadoras, também não está fácil. Com o avanço da tecnologia, plataformas de filmes online surgem, fazendo com que a inovação e o diferencial seja a busca para enfrentar a concorrência. A proprietária Juliana Almeida, da locadora Atlântida Vídeo, nos conta em entrevistas sobre o presente momento deste ramo. Nós estamos aqui há 17 anos. Desde então, a gente vem sofrendo concorrências, digamos assim, mas o HD, né, o Blu-ray trouxe muita gente de volta para a locação. Então, na verdade, vem crescendo a quantidade de clientes que a gente tem. Então, os streamings como Netflix, entre outros, você acha que não acabou fazendo com que perdesse clientes? Ele, ao mesmo tempo que atrapalha, ajuda também, né? Porque existem várias plataformas, mas também existem filmes que não tem lá. E o pessoal acaba relembrando das locadoras, onde ainda tem. Você poderia nos dizer qual que é a média de fluxo de pessoas por dia, mais ou menos, na locadora? Por dia, acho que em média de 100 pessoas, né? E aí no fim de semana duplica, basicamente. Principalmente se estiver chuvoso, né? Aí é sempre melhor. O pessoal que realmente gosta de filme, que preza por qualidade, né? É o maior público que a gente tem.
E o que atrai esse público a vir para a locadora? Acho que a variedade que a gente tem, o fato dessa dificuldade de achar filmes em alta resolução, que é bem difícil, principalmente o original, acaba saindo mais caro para as pessoas terem em casa, então é fácil alugar esse tipo de filme. Qual que é o diferencial que a locadora de vocês tem? Eu acredito que seja essa a tentativa de trazer cada vez mais rápido as grandes novidades de cinema e filmes premiados, né? A variedade que a gente tenta aumentar também. Com a concorrência, inovar é fundamental. Atualmente nós vivemos num mundo conectado, onde tudo é muito rápido. As pessoas querem praticidade. Então, com isso, lan houses e locadoras acabam buscando novos meios para conquistar o público. Pablo Ariza, para o UMC Repórter. Interessante ver como o brasileiro é criativo e persistente, né, Pablo? Sem dúvidas, Brenda. Posso adicionar aí o otimista, persistente. Enfim, com boas ideias as coisas fluem melhor em nossa vida. Bom, acho que falta ideia ou talvez boa vontade para nossos gestores públicos. É que as ruas da cidade estão cada vez mais abandonadas e a mobilidade das pessoas comprometidas. Quem mais sofre com isso são os cadeirantes. Acompanhe na reportagem de Aline Moreira. A acessibilidade e a mobilidade urbana para os deficientes físicos é um desafio a se vencer em Mogi das Cruzes. Estima-se que 4% da população sofra de alguma deficiência motora, mas estes números não se refletem nas melhorias físicas. A falta de mobilidade aos cadeirantes é um problema a ser resolvido. O arquiteto e urbanista Fernando Vieira conversou com o MC Repórter a respeito da acessibilidade que a cidade de Mogi oferece. O que falta para uma cidade ser acessível é pensar a cidade como ela tem que ser feita. Tanto da iniciativa privada, como na iniciativa da sociedade civil, como dos intelectuais e também de projetos públicos, de projetos de políticas públicas para que possam resolver esse problema. Só que hoje, nossa cidade é pensado muito para o veículo particular inclusive. A gente não consegue entregar o transporte público e muito menos se a gente não consegue entregar o transporte público hoje, como que nós vamos integrar o cadeirante? E pensar que o menor é mais importante do que o maior. Porque do momento que você traz a cidade para o menor, você traz qualidade de vida, você traz investimento, você traz uma consciência melhor. Conversamos com o para-atleta Jefferson Teixeira sobre as dificuldades que ele enfrenta todos os dias. A falta de acessibilidade, um pouco de desrespeito da população. Acho que esses são os piores problemas. Aqui em Mogi, principalmente, não tem acessibilidade alguma. Todas as ruas, se tem alguma rampa, tem algum poste na frente, ou as calçadas aqui são bem estreitas com um poste, não tem como passar. Então aqui em Mogi é bem precária a situação da acessibilidade. E nas ruas bem estreitas, então é totalmente feita para carro e para nem para os andantes, que já é bem difícil, para quem é deficiente é pior ainda. Sou atleta e pego o transporte público todo dia para ir para os treinos e toda semana, às vezes quase todo dia, para um ônibus quebrado, o elevador não funciona e esse é o maior problema que a gente enfrenta aí no dia a dia. Para comprovar os fatos, convidamos Jefferson para um pequeno tour pelo centro de Mogi. Partimos do Largo do Rosário em direção ao Marco Zero da cidade. Em menos de 5 minutos transitando pela Rua Dr. Paulo Frontin, encontramos o primeiro problema. Um poste e um vaso de plantas atrapalharam a passagem de Jefferson. Contornamos a Rua Padre João e seguimos pela Rua Professor Flaviano de Melo. As calçadas estreitas e sem rampas fizeram Jefferson descer no meio da rua e transitar em meio aos carros. Um outro problema encontrado aqui na Rua Coronel Souza Franco são as calçadas irregulares e os postes, que atrapalham a circulação do cadeirante. No caminho de volta para o Largo do Rosário, fui conversando com Jefferson, que se mostrou receptivo à equipe de reportagem. Nos despedimos ao chegar na praça, onde fui de encontro a Aline de Oliveira, que também é cadeirante e atleta. Conversamos com ela sobre a acessibilidade e os desafios do dia a dia. Quando a cidade não é adaptada, né? Que aí a rampa, não tem rampa, né? Ou quando tem de um lado rampa e do outro lado não tem, aí a gente tem que ficar pedindo ajuda. Poste na calçada, daí a gente tem que andar na rua, dividir a rua com os carros, né? Que é perigoso. E tem motorista que ainda xinga a gente ainda quando a gente está na rua. Arrumar as calçadas que são desigual, né? Que tem umas calçadas que não é reta, tirar os buracos, fazer mais rampa.
adaptação. A cidade até que melhorou bastante, né? Mas ela precisa de bastante melhoria, né? Aumentar algumas calçadas que precisam, algumas rampas, aí fica tudo ok. Apesar das dificuldades e desafios, todos têm o que é seu por direito: o sorriso no rosto e a força de vontade. Sabe, Pablo, quando eu vejo esse tipo de reportagem, me pergunto, será que nossas autoridades andam pelas ruas da cidade? Olha, Brenda, até andam, mas de 4 em 4 anos, né? Complicado mesmo. Bom, agora a gente faz um breve intervalo, mas você vai ver a seguir. A Associação Maranatá oferece abrigo, alimentação e novas oportunidades a desabrigados de Mogi das Cruzes. Bom saber que a solidariedade ainda está em alta aqui na região. Você confere esse exemplo logo após o nosso break. Voltamos logo. Até já! Estamos de volta com o UMC Repórter, um telejornal produzido pelos alunos do curso de jornalismo da UMC. Agora vamos falar sobre solidariedade. Conheça o trabalho desenvolvido pela Associação Maranatá, aqui da região, que oferece abrigo e novas oportunidades a desabrigados. Quem mostra tudo pra gente é o repórter Renan Omura. Enfrentar todos os dias a fome, o frio e a violência urbana é a realidade de quase 2.000 moradores de rua que vivem no Alto Tietê. Na tentativa de resgatar esses cidadãos, a Associação Maranatá acolhe os desabrigados durante 3 meses, ou até voltarem para o mercado de trabalho. A organização conta com 3 unidades em Mogi das Cruzes, localizadas nos bairros São João, Santo Ângelo e Mogilar. Geraldo Antônio Marques é fundador e presidente da Associação Maranatá. Ele explica os trabalhos prestados pelas instituições e quais atividades os moradores praticam diariamente no acolhimento. Cronograma de atividades. Hora deles acordar, eles acordam 7 horas, fazem higiene pessoal, tomam um café. Depois eles têm os atendimentos pela equipe técnica, né? Psicólogo, assistente social, fazer o planejamento de ações do dia, da vida. De repente alguns que precisam tirar documentação são encaminhados para a documentação, outros que precisam de equipamento de saúde são encaminhados para a saúde. E os outros, nós temos reuniões, né? Oficinas, reuniões de escuta, reunião de discussão, e tem lazer, né? Alimentação do dia. E nós também temos uma parceria com uma cooperativa de reciclagem, e que aqueles que querem, né, eles fazem um treinamento de 6 meses, já sendo remunerados pelo trabalho que eles executaram nesse treinamento. E depois de 6 meses, eles têm chance de se profissionalizar e trabalhar nessas cooperativas, onde eles teriam condição até de já ter uma casinha, de se manter e de continuar a vida. Além de oferecer abrigo, alimentação e novas oportunidades, aqui na instituição eles disponibilizam consultas com psicólogos. Superar as dificuldades e os traumas adquiridos nas ruas é o primeiro passo para o residente se inserir na sociedade. Silvana Vieira Silva é psicóloga social no abrigo Casa de Maria, unidade do bairro Mogilar que presta serviços apenas para as mulheres. Ela conta a importância do atendimento psicológico. A gente faz a escuta da demanda que essa usuária traz. Então, por que ela veio, por que ela está nessa situação de rua, né? Para a gente poder entender e estar dando um encaminhamento. Tanto isso é a parte da psicologia, como a parte social também. Mas a gente procura estar mostrando para elas que elas podem vencer tudo isso e ter uma vida independente, como já aconteceu com várias aqui, que conseguiram driblar essa questão da dependência química, conseguiram um trabalho, ou até mesmo um benefício socioassistencial, para poderem se manter, alugar um imóvel e ir embora. Larissa Carla Pina mora há 2 anos na instituição localizada no bairro Santo Ângelo. Ela conta a importância das ajudas recebidas pela associação. Eu comecei a ter ataque epilético. Aí os remédios, se não fosse por eles, eu não arrumava os remédios, entendeu? Pela psicóloga.
Porque se não fosse eles, eu não tinha esses remédios. Porque eu não tinha, tipo, os documentos, certo? Eles tiraram tudo, me ajudaram a correr atrás. Foi com meu marido, igual meu marido também não tinha documento, ele perdeu também. Aí a Casa de Maria ajudou nós com isso daí. O abrigo recebe auxílio da Prefeitura de Mogi das Cruzes, mas com o aumento dos moradores, as casas de passagem precisam de doações. A gente aceita todo tipo de doação. Material de construção, tinta, material de higiene, roupa, alimentação, enfim, móveis. O que der para transformar em alguma coisa que seja colocado em benefício do trabalho, a gente aceita. Para ajudar o abrigo, ligue para o número 4738-6144. Após o contato, será informada a forma de doação. A reciclagem está em pauta aqui no MC Repórter. Aliás, e você? Costuma colocar esse assunto em prática? Conheça agora uma empresa aqui da região que realiza um trabalho importante para o meio ambiente. Ela faz a destinação correta e sustentável dos resíduos de madeira. A repórter Amanda Moreira mostra pra gente. A reciclagem é fundamental para o reaproveitamento de lixo descartável. Materiais como papel, plástico, vidro e alumínio são fundamentais na redução da poluição e no meio ambiente. Mas e a madeira? Você sabe para onde ela é destinada e qual é o seu processo final? Costumo, inclusive eu tenho feito até umas artes com garrafas de vidro, né? E uso assim, o que eu puder utilizar, eu utilizo, né? Sei que é utilizado para fazer móveis, né? Eu acho que é isso. A utilidade maior acho que são móveis, né? Você costuma fazer reciclagem? Sim. E com que frequência você costuma fazer? Eu mantenho o hábito de já separar o meu lixo, de já deixar tudo organizado para quando passar o caminhão da coleta já levar. Na minha residência não tem muito descarte de madeira, mas se tiver, eu faço no ecoponto. Criada em 2003, a Reciclatec tem como objetivo fazer a destinação correta e sustentável dos resíduos de madeira. A empresa oferece uma solução ecologicamente correta para o descarte de sucatas de madeira, transformando-as em biomassa de madeira reciclada, ou, como é chamada, de cavaco. A biomassa de madeira, após passar por todo o processo de transformação, é destinada para empresas que possuem caldeiras. Assim, ela substitui os combustíveis fósseis, como o carvão mineral e o petróleo, para a geração de energia elétrica, mecânica e térmica. Ao todo, a empresa recolhe entre 7 a 18 mil toneladas de madeiras, além de possuir 240 caçambas em 2 ecopontos da cidade. Localizada em César de Souza, a Reciclatec conduz suas atividades para minimizar os impactos ambientais e buscar alternativas de geração de energias renováveis. Então, a nossa empresa ela faz uma coleta na região de São Paulo, né? A maior parte dos municípios e tal. Toda a madeira que não teria utilidade para as outras empresas, né? Pallets que chegam com peças, caixas, alguns materiais de obras também, que não teria utilidade, eles vêm para a nossa empresa. Aí como que é feito o reaproveitamento? O motorista chega, descarrega, eu acompanho a qualidade do material, vejo se não tem muita sujeira, se não tem algo que não é permitido, né, como excesso de plásticos, ferro, terra, algo do tipo. Aí, dando continuidade no processo, o trator pega esse material, joga no pré-quebrador, que é a primeira máquina que faz o processo para ele poder dar uma pré-quebrada na madeira e dar uma separada. A esteira transportadora leva até a cabine de classificação, que é onde ficam os ajudantes, né, os funcionários que separam o pouco de lixo que ainda vem nela, né, plástico, papelão, outros tipos. O material passa no processo final, que é um moinho de martelo, onde ele deixa o tamanho dessa madeira no formato de um cavaco pequenininho, para ele poder ser queimado, né, em caldeiras, algo desse tipo, nessas outras empresas, igual que usam para fazer a celulose. Agora você já sabe como é realizado o reaproveitamento da biomassa de madeira. Amanda Moreira para o MC Repórter. Esse tipo de ideia faz muito a diferença dentro das empresas, não é verdade, Pablo? Mas até que ponto nós podemos opinar sobre isso aos nossos chefes? Ideias corporativas. Esse é o tema do comentário do professor Hércules Moreira no quadro Minuto Profissional. Caro telespectador e internauta do MC Repórter, quando falamos em ideias, logo vem à cabeça palavras como surpresa, novidade.
Todos nós queremos trabalhar numa empresa que abra espaço para discussão, mas que principalmente valorize as nossas sugestões. E como saber se essa empresa aí que você trabalha vai aceitar bem ou não a sua ideia? Olha, não existe uma receita ou fórmula mágica para isso, mas existe uma palavra que devemos levar em consideração. A palavra é estratégia. Analise se o teu chefe está num bom dia. Muitos nãos que recebemos estão relacionados ao estado de humor da outra pessoa. Sabia disso? Saber lidar com as emoções do outro é uma boa estratégia para a gente receber aquele sim que tanto esperamos. As ideias são importantes e todo gestor sabe disso. É por meio delas que a empresa pode solucionar problemas e promover melhorias em diversos aspectos. Então, antes de expor seus insights, faça o seguinte: estude o momento e analise o território. Estude também o teu chefe. Tem um ditado que é meio clichê, mas que é bem funcional para esse caso. O não nós já temos, então vamos atrás do sim. Tente aí, depois você me conta. Até a próxima! Muito bem, e antes de encerrar nosso telejornal, você confere as últimas informações. Fique bem informado de maneira ágil e objetiva no Giro News. Olá, tudo bem? No último dia 29 de abril, aconteceu aqui em Mogi das Cruzes a primeira parada do orgulho LGBT. Com o tema Meu Voto, Minha Voz, Respeito Já, o evento foi organizado pelo Fórum Mogiano LGBT e teve o apoio da Secretaria Municipal da Cultura e da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. De acordo com a Guarda Municipal, a parada reuniu cerca de 1.500 pessoas. Já os organizadores dizem que o número foi bem maior, acima de 6.000. A cobertura completa da festa mais colorida da cidade você confere na fanpage facebook.com/Parada LGBT Mogi. E agora vamos falar sobre o Festival de Talentos. Para quem não conhece, é um programa de auditório produzido pelos alunos de comunicação da UMC e tem a direção do professor Hércules Moreira. O festival deste ano acontece no dia 21 de maio, às 19 horas, no Teatro Manuel Bezerra de Melo, o Bezerrão. Nesse mesmo dia, a Universidade de Mogi das Cruzes abre as suas portas não apenas para os alunos, mas para toda a comunidade. Ah, e uma dica: chegue cedo para garantir o seu lugar. As portas do teatro serão abertas ao público a partir das 18h40, aproximadamente. Quer saber mais sobre o FDT? Acesse facebook.com/FDTUMC. E a tradicional Festa do Divino Espírito Santo, aqui em Mogi das Cruzes, acontece entre os dias 10 e 20 de maio. Com o tema Divino Espírito Santo, iluminai a juventude e concedei-nos vossa paz, a festa, que já dura mais de 400 anos, reúne famílias e também atrai a atenção de muitos turistas. Vale a pena prestigiar o maior evento religioso do Alto Tietê. E por hoje é só. Tchau! E essa edição do UMC Repórter fica por aqui. Para assistir esse telejornal na íntegra, acesse facebook.com/UMC Repórter. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Até! Música